que eu vou falar hoje para vocês é sobre linfoma. Então, linfoma é um tipo de câncer originado dos gânglios linfáticos, ou chamados também de íngua. É quando acontece alguma desordem, seja dos linfócitos B ou dos linfócitos T, que ocasiona esse câncer que se chama linfoma. Habitualmente existem dois grandes grupos de linfoma. De um lado temos o linfoma de Hodgkin, que foi o primeiramente descrito ainda no século XIX, e de outro lado temos os linfomas não Hodgkin. Atualmente existem um grande grupo de linfoma de Hodgkin e basicamente mais de 40 tipos de linfomas não Hodgkin. Linfoma, ele é uma doença aparentemente sem uma causa muito bem definida. Acredita-se que alguns linfomas se desenvolvam a partir de uma infecção crônica, mas esses são casos bem raros e pontuais de linfoma. Uma outra causa, também rara, mas que pode acontecer, é a exposição a agentes químicos, principalmente exposição com benzeno. A exposição com esta substância química de fato aumenta a incidência de linfoma. Mas, de um modo geral, o linfoma não possui uma causa definida. Eu até costumo falar que é uma loteria genética. Suas células do sangue, principalmente linfócitos, podem sofrer alguma alteração ou mutação que conferem a capacidade desta célula de desenvolver o linfoma. Os sintomas são variados. Linfoma, como eu já falei, é uma doença de linfócitos. E os linfócitos estão no sangue, eles circulam. Ou seja, em qualquer local pode aparecer o linfoma. Mas 75% das vezes ele aparece na forma de aumento de gânglios ou ínguas. Basicamente, existem algumas características que a gente deve observar nesses gânglios aumentados, sejam eles debaixo do pescoço, na axila, região inguinal, que são esses 5 itens. Geralmente são gânglios acima de 2 centímetros, gânglios que duram por mais de 4 semanas, gânglios que não doem. Isso é uma diferenciação importante, porque gânglios de origem infecciosa geralmente doem e que não associado a processo infeccioso. Então, se a gente tiver 1 ou 2 ou 3 dessas características, a chance de ser linfoma é muito grande. Geralmente, o diagnóstico ele é feito principalmente pela biópsia, em retirar um pedaço desse gânglio. Então, fora essas características dos gânglios, das ínguas, existem também alguns sintomas sistêmicos. A maioria dos linfomas vem acompanhado de febre. Geralmente essa febre é no final da tarde, dura geralmente 1 hora e muitas vezes cessa sem medicação. Também o paciente pode apresentar uma sudorese noturna importante. É realmente algo que o paciente nota de chegar muitas vezes a trocar a roupa de cama de tanto suor. E o último seria a perda de peso. Geralmente esses pacientes, eles contam uma história de uma perda de peso geralmente acima de 10% do seu peso ideal. Então, os sintomas e sinais clínicos estão relacionados aos gânglios e os sintomas sistêmicos, que são a tríade: febre, perda de peso e sudorese noturna. O público atingido, geralmente, linfoma é uma doença de idoso, geralmente. Porém, o linfoma aparece em qualquer idade, dos 0 aos 100 anos, tá? Para vocês terem uma ideia, o câncer mais frequente em jovens, dos 15 aos 30 anos, é o linfoma. Mas, de um modo geral, o idoso é o grupo que mais aparece, que mais tem essa doença. Não existe fator de risco para linfoma, assim como eu falei anteriormente que não existe uma causa muito bem definida de linfoma. Acredite-se que algumas exposições ambientais, como produtos agrotóxicos de uma maneira geral, podem predispor o paciente a uma chance maior de linfoma. Um outro fator de risco
é a imunossupressão. Hoje em dia, com o avanço grande nos transplantes de órgão e com o aumento cada vez mais da população com vírus do HIV, você tem um grande número de pessoas imunodeficientes. E se elas estão imunodeficientes, elas perdem a vigilância imunológica. E com isso, é muito mais fácil ter uma incidência muito maior de linfoma nesta população de imunossuprimidos. Geralmente, o diagnóstico é feito com biópsia do gânglio. Em alguns casos, pode ser feita uma punção aspirativa por agulha fina, que é apenas uma punção desse gânglio, mas na maioria das vezes é necessária a retirada, pelo menos parcial, desse gânglio. Por que a retirada? Porque o patologista, que é o médico que vai laudar, que vai dar o diagnóstico de linfoma, ele precisa olhar o gânglio como um todo, para entender a arquitetura desse gânglio, dessa íngua, para poder falar os diversos, qual é o linfoma dentre o universo grande de hoje em dia, mais de 40 tipos de linfoma. O tratamento geralmente do linfoma, ele é baseado em quimioterapia. Um ponto importante aqui é para ressaltar, linfoma não se trata com cirurgia, muito diferente, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de pulmão ou de próstata. Linfoma, como eu falei anteriormente, é uma doença sistêmica, é uma doença do sangue, dos linfócitos. Logo, a cirurgia não trata linfoma. O tratamento é baseado principalmente em quimioterapia, geralmente com múltiplas drogas. Em algumas vezes você pode realizar a radioterapia, mas geralmente eu posso falar com tranquilidade, em mais de 90% dos casos, o tratamento é feito com quimioterapia. E quais os efeitos colaterais da quimioterapia? Hoje em dia, felizmente, o manejo do paciente oncológico em quimioterapia melhorou muito. Então, a gente consegue hoje, com muita segurança, minimizar ao máximo náuseas, vômitos, queda do estado geral, fadiga, etc. Mas, de uma maneira geral, alguns pacientes podem apresentar esses sintomas, porém de uma maneira extremamente leve. Ou seja, a quimioterapia não é como antigamente. Felizmente, melhorou muito. Um efeito colateral da quimioterapia que a gente não consegue prevenir, aliás, é necessário para erradicar o linfoma, é a baixa da imunidade. A quimioterapia, ela não combate, infelizmente, apenas as células malignas, as células ruins. A quimioterapia combate também células normais da medula óssea. Por isso que, na maioria das vezes, o paciente que realiza quimioterapia tem uma predisposição maior de desenvolver infecção durante um tratamento. E, por causa disso, ele deve ser orientado que febre ou qualquer sintoma de infecção no paciente em quimioterapia muitas vezes se torna uma emergência médica. O prognóstico do linfoma é extremamente favorável, é muito bom. Para vocês terem uma ideia, o linfoma de Hodgkin, por exemplo, é o terceiro câncer mais curável que existe. Hoje em dia, o linfoma de Hodgkin a gente consegue curar, em média, 85% a 90% dos casos. Já os linfomas não Hodgkin, a gente possui uma dificuldade um pouquinho maior de curá-lo, mas, de uma maneira geral, todos os linfomas são potencialmente curáveis. O que varia é a forma de tratá-los. Eu posso tratar com menos ou com mais agressividade, sempre com o objetivo de tentar erradicar a doença. Existe alguma maneira de prevenir o linfoma? De uma maneira geral, como eu falei que não existe fatores de risco muito pré-estabelecidos, não existe também uma maneira fácil de prevenir o linfoma, tá?
Lembrando que aquela população de imunossuprimidos, sejam pós-transplante de órgãos ou a população HIV, o seu médico, seja o nefrologista ou o infectologista, deve estar de olho, porque este grupo possui uma incidência maior de linfoma. Mas, ratificando, não existe uma maneira de prevenir o linfoma. Lembre-se da loteria genética que eu falei para vocês agora há pouco. Basicamente linfoma é curável? E eu respondo, é curável. O que varia é a forma de tratar. Como eu falei que existem mais de 40 tipos de linfoma, eu posso falar que existem pelo menos 40 tipos diferentes de tratamento para o linfoma. Então, esta pergunta, se ele é curável ou não, é talvez a pergunta mais frequente que eu recebo de um paciente recém-diagnosticado com linfoma. Mas, de uma maneira geral, o prognóstico nesses casos é extremamente favorável. E o linfoma, hoje, o tratamento evoluiu muito e eu acredito que vai evoluir muito mais. Faço um adendo agora para uma nova forma de tratamento, que é a chamada imunoterapia. Eu tinha falado que a quimioterapia ela é um excelente tratamento, é a base do tratamento do linfoma, porém a quimioterapia não consegue diferenciar o que é a célula normal da célula maligna. Agora, com o advento da imunoterapia, com o uso de anticorpos ou de vacinas que são específicas para as células do linfoma, esse tipo de tratamento realmente já existe, mas tem se evoluído muito. O futuro da oncologia e o futuro do tratamento do linfoma é, sem dúvida, a imunoterapia. É o uso de anticorpos específicos contra o linfoma, evitando assim a lesão ou efeitos colaterais quando as células normais do corpo morrem.